Olá, seja bem-vindo ao Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. Eu sou a Karine Chukridelai e hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com a doutora Lorena Lembe. Doutora, seja muito bem-vinda ao Guia Cast, é um prazer receber você aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência, da sua rotina aqui comigo e com todos os nossos ouvintes. Maravilha, eu quem agradeço o convite. É muito bom poder compartilhar, poder ter uma troca e especialmente dividir a experiência, né? E também quero agradecer os nossos apoiadores, que é a Lovalti Veículos e também o Guia Saúde Cidades. Bom, doutora, vamos às nossas primeiras perguntas. Então, para a gente começar a entender um pouco mais da sua jornada, como que se deu o início da sua trajetória, né? Você se especializou em otorrinolaringologia, também Hum. focou em área de cirurgias, né, plásticas faciais e um foco aí na rinoplastia. Como que foi essa trajetória toda para chegar aqui? É um interessante, né? Quando eu paro para pensar, né, e responder essa pergunta, parece que é simples, mas é, é um pouco mais complexo. A gente começa a juntar as peças, né? E aí eu lembro assim do porquê da medicina, aquilo antes mesmo. E é interessante para dividir, né? Eu, quando criança, então minha mãe conta que eu brincava com bichos, assim, besouros, né? Parecia mais uma tortura do que uma cirurgia, mas ela conta que eu fixava, né? E extraía, assim, das plantas, por exemplo, rosas dela, algo ali vermelho, e fazia que estava operando, e aquilo era o sangue. Então, tinha algo ali que já era meu mesmo, e que só foi crescendo depois, né? E aí a escolha da medicina, depois dentro da medicina eu pensei a especialidade. Não era muito claro assim a otorrino para mim, mas eu sabia que tinha que ser uma especialidade cirúrgica. E pensando na Lorena, criança, na Lorena aí durante a vida, eu tive também algo ali do artístico, coisas que eu gostava de arte, gostava da parte assim dessa sensibilidade humana. Então eu encontrei um pouco na cirurgia plástica ali algo que pudesse fazer sentido, né? E então eu para passar, né, para cirurgia plástica, você precisa cursar cirurgia geral e depois se especializar em cirurgia plástica. Só que na cirurgia geral, quando eu fui passar pelo estágio no internato, que é aqui, são os últimos anos do estudante de medicina, né, para decidir. Então, eu não gostava muito daquela história de ter que abrir a barriga, e aquilo para mim era uma coisa, eu falava assim, não, não é por aí, né? Deixa eu tentar achar uma outra coisa que eu goste mais. E os dois, no último semestre, né, no 12º etapa, a gente tem um mês ali livre para escolher a especialidade que quer, e aí foi que caiu o otorrino. Então, eu tinha um professor lá na faculdade em Ribeirão Preto, que tinha residência ali, né? E acompanhei a rotina dele nesse mês e falei, pronto, legal, porque é uma especialidade que é cirúrgica, eu vou poder atuar com os sentidos, né? Perdão, a visão, a audição, o olfato, né? E eu ainda tenho a possibilidade de atuar na estética. Então, eu foquei nisso. Depois, cursando a otorrino, né? Eu fiz em Campinas. É uma jornada foi interessante porque são anos intensos ali. E aí eu me deparei com essa questão mais forte da estética, né, e da cirurgia reparadora, porque ali eu tive a oportunidade de conhecer casos de crianças assim que nasciam sem a orelha, precisariam de uma reconstrução, né? Eu me deparei com casos de pacientes com fissura palatina, que nasce com um forame aberto, precisa reconstruir o nariz. Então aquilo fez mais sentido ainda para mim, porque além de poder assim só transformar e levar um estético, levar uma autoestima, eu também tive a possibilidade de reconstruir, né? Então isso fez bastante sentido. E aí eu segui, fui indo, especializando, e aí isso é até hoje, né? Não dá pra varar. Nossa, que legal. E para quem ouve, fica muito nítido, muito claro, né? Que é uma história de amor realmente É, por essa área, né? Então, conseguiu englobar tudo aquilo que acredito que para você faz sentido,
né? Então, Sim. essa paixão, esse cuidado com o paciente, ele tudo faz com que a profissão ela seja algo que a gente externe aquilo que a gente tem, né? Então, Que é o mais importante, né? Claro, né, nesse momento, assim, das escolhas, a gente não pode ser, né, hipócrita de pensar, vou escolher só por amor. É claro que não, a gente também pensa, vou ganhar meu dinheiro, né? Quais são sim. as possibilidades? Mas, assim, na medida que a gente cai no mercado de trabalho e você começa a ser remunerado e você vê, né, que legal, que é uma boa profissão, mas só ganhar o dinheiro eu percebi que não preenchia, sabe? Então, nesses momentos, assim, dessas buscas, que eu vi que fazia muito mais sentido eu conseguir encaixar algo que eu realmente gostasse, né? E que pudesse entregar isso, porque, assim, acho que em toda profissão, né, Karime? O dia a dia, a rotina, aquilo vai sugando a gente. Se você não Sim. tem esse amor, essa paixão, essa coisa, né? Você assim, perde o principal objetivo, que é cuidar do paciente, né? E o paciente, ele sente. Ele Ele sabe que tem. está sendo cuidado, né? Ele Isso é sente. uma meta mesmo, assim, deixar bem transparente. Eu tenho alegria em compartilhar, porque eu vejo também nos meus pacientes essa gratidão, essa confiança, sabe? Então, eu tô ali com eles naquele momento, se eu não posso estar ali 100%, então eu não estarei. Eu reduzo meu horário. Então, para quem eu cuido 100%. Eu tô ali mesmo para isso, sabe? Esse atendimento humanizado, né? O atendimento que realmente enxerga o paciente como o amor da vida de alguém, como um ser humano ali, Sim. né? Muito bonito, até de se ouvir, a gente que ouve realmente é bonito. A rinoplastia é uma especialidade que você tem também, é uma área muito procurada da cirurgia plástica há muitos anos, né? E você pode nos explicar como esse procedimento a gente acompanha na internet, né? Você faz alguns enxertos de septo, rinoplastia estruturada, né? Até tem uma que você escreveu, né? Tá ali com um enxerto de costela. Como que é isso, né? Porque a gente lê e fica, meu Deus, como que funciona? Sim, Você pode explicar um pouco pra gente, pra quem tá claro, nos ouvindo? claro. E é engraçado, assim, essa surpresa, esse susto, né? Porque às vezes o paciente vem mesmo assim, ali com a mãe, né? O familiar, quando o paciente é um pouco mais jovem e completou seus 18 anos, e às vezes passou por processos de bullying e muitas coisas que fizeram ele tomar a decisão de mudar a estética do nariz. E aí, né, tá ali naquela fragilidade já de querer mudar a imagem, né? E a gente tem que ter esse tato, esse cuidado. E na hora de explicar que para fazer aquele tipo específico de nariz daquele paciente, talvez eu vá precisar de um enxerto de cartilagem da costela. Então eles falam assim: não, eu vim aqui achando que eu só ia operar meu nariz, tá falando que você vai ter que fazer um corte na minha costela e tirar, né? Que história é essa? Então, assim, parece loucura, né? Mas o caminho da evolução da ciência, ele também é lindo, né? E a gente tem que ter essa paixão mesmo. Essa história toda de cirurgia, né, rinoplastia estruturada, ela está muito forte nos últimos 10 anos e ela é o resultado de casos no passado em que as cirurgias de nariz, né, as rinoplastias, elas eram reducionais. Então, se cortava, tirava. E ao longo dos anos, esses pacientes foram evoluindo com deformidades estéticas e também funcionais. Então, aquele lugar que se era retirado, por exemplo, uma ponta que era gordinha, bolinha, então você ia lá e cortava essa cartilagem, tirava, dava um pontinho ali e moldava essa ponta. Só que anos mais tarde, ela ficava retraída, o lugar da pele ficava com algumas retrações, deformidades. Então, os estudos foram caminhando para resolver isso. E o resultado de resolver esse problema foi a rinoplastia estruturada. Então, esse estruturado significa pensar também como construir um prédio, né? Uma arquitetura. Você precisa ter ali um terreno bem firme, você precisa ter uma fundação, você precisa ter uma viga no lugar certo. E na rinoplastia é isso, você precisa ter aquele nariz em cima de algum lugar que esteja
já firme, então por isso da idade, né? Não, a gente não vai fazer cirurgia num paciente muito jovem, porque aquele rosto está em crescimento ainda, né? Os ossos estão em desenvolvimento, o septo está em desenvolvimento. Você tem que esperar esse momento para poder fazer. Uma outra coisa é estruturar ali aonde vai ficar a ponta. Eu tenho que fixar esse lugar em algo que já está mais fixo. Se ele ficar flutuando ali, ele vai cair. Então, estruturar significa usar uma matéria-prima, que na rinoplastia essa matéria-prima é o enxerto, que ele pode vir tanto da cartilagem da orelha, quanto da cartilagem do septo ou da cartilagem da costela. E aí é moldado mesmo, aí entra a parte artística, né? Você faz ali estruturas que vão simular, que vão substituir as formas que você quer dar para aquele nariz. É mais ou menos assim. Eu acho que realmente é um trabalho bem minucioso, né? E é esse olhar de não só do agora, né? Mas como que vai ser esse resultado daqui os Sim. anos. Então, interessante essa evolução, mas você pode só, pegando o gancho, explicar como que é feito? Daí são feitas duas cirurgias separadas, retira e depois faz o nariz? Uhum. Como que funciona? Para quem está nos ouvindo, né, e está Sim. pensando na Tentando possibilidade. entender, né, como é que faz isso. Então, É. assim, a rinoplastia, né, como cirurgia, ela deve ser feita em ambiente hospitalar, né, uma rotina de normal para qualquer cirurgia, né? Então, o paciente vai escolher uma data, vai escolher o melhor momento dele fisicamente. Então, a gente faz os exames para saber se está tudo bem. Então, tá tudo tranquilo? Vamos para a cirurgia. Diferente, por exemplo, de ir para uma cirurgia de urgência, que é que eu explico, às vezes os familiares ficam, ai, mas anestesia não é perigoso, né? Anestesia geral. Então, assim, são situações diferentes, né? Então, a gente tem hoje essa segurança de dizer, olha, vamos escolher essa data porque é seguro fazer. E aí vem a pergunta às vezes assim, ah, mas não tem risco nenhum. Não, existe, sempre existe o risco, tal qual atravessar uma rua, dirigir um carro, né? Um risco de estar vivo mesmo. Mas com todas as técnicas e toda a segurança, a gente consegue minimizar isso. E nesse momento da cirurgia, então, a gente consegue, no mesmo tempo cirúrgico, nessa mesma internação, fazer tudo que a gente precisa, né? O paciente vai para a sala de cirurgia, ele dorme, é colocado em anestesia, e aí o cirurgião, ele pode atuar sozinho, fazendo a retirada do enxerto e depois indo para o nariz, ou ele pode atuar em conjunto com um colega médico que também é cirurgião, que é o meu caso. Eu gosto de operar com cirurgião torácico, né? Eu coloco muito do lugar assim, se fosse comigo, como eu gostaria que tivesse sido feito, né? E não existe uma autoridade maior para mexer no tórax de um paciente do que o cirurgião torácico, né? Por mais que o cirurgião otorrino consiga fazer isso e saiba lidar, a gente tá lidando ali com uma vida, né? E se eu precisar de resolver qualquer problema, eu tô com a pessoa que mais entende ali do meu lado. Então, eu divido essa responsabilidade com esse colega e nós fazemos isso no mesmo centro cirúrgico. Então, enquanto eu tô no nariz fazendo uma parte, do meu ladinho ali ou do outro lado tá o cirurgião torácico fazendo a retirada do enxerto, que é um passo bem rápido, né? Em 40 minutos a gente consegue já fazer a retirada do enxerto com segurança e aí só conduz a rinoplastia, que é uma cirurgia por conta não assim, do risco, mas da complexidade técnica mesmo, né? A gente acaba levando ali talvez 5, 6 horas numa cirurgia para poder deixar aquele nariz num formato, né? Numa estética e numa funcionalidade bem adequada. Dá para ir embora no mesmo dia, por incrível que pareça, né? Eu estava já com essa Vou curiosidade. ficar um mês internada, então, né? Mas é seguro, que o paciente vá para casa no mesmo dia se ele tiver alguns critérios assim, né? Já se alimentou bem, ele já tá ali conseguindo levantar sem ter muita tontura, sem ter muito mal-estar. Os sinais vitais, como a pressão, né? Como a saturação do oxigênio, eles estão normais. O paciente não está com sangramento, ele está fora de risco. Então, dá para ir para casa. Caso isso não aconteça no mesmo dia, o paciente às vezes dorme uma noite ali, mas assim, no outro dia de manhã já dá para ir para o conforto do lar.
Que legal. Então, quem está nos ouvindo e tem esse sonho, está buscando, já está aí recebendo todas as informações. Ótimo. Bom, e falando sobre essa rotina, então, desafios que você vê. Então, quais os maiores desafios que você enfrenta na realização das rinoplastias e quais os aspectos desse procedimento que você considera mais gratificante? Ótima pergunta, né? Olha, hoje eu diria que o maior desafio no consultório é receber os pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, às vezes ali de uma maneira que não foi tão adequada, né? Então é um tema polêmico, né? A cirurgia feita por profissionais que não são médicos. E o resultado disso a gente vê ali no dia a dia, né? Então, assim, são narizes que às vezes precisam uma reconstrução muito grande e ainda assim não dá para entregar para ele um resultado estético tão bom, né? Então é preciso colocar esse limite para ele. Isso é frustrante para o cirurgião e é frustrante para o paciente, porque se torna uma cirurgia muito complexa para resolver, né? Complexa tecnicamente, porque vai exigir do cirurgião ali todo um preparo, né, para conseguir reconstruir aquela cartilagem que foi destruída, ou no sentido complexo, porque eu vou precisar intervir mais, então pode ser que eu tenha infecções, pode ser que eu precise de mais recursos ali para que esse nariz volte a funcionar e tenha essa harmonia entre a forma e a função. Então, esse hoje eu acho que sim é o maior desafio. E interessante, né, essa parte que hoje a gente vê que a busca por procedimentos estéticos ela aumentou muito. Muitas vezes o paciente ele não pensa nos riscos que isso pode acontecer. Isso acaba refletindo o que a gente vê nos noticiários, pacientes que inclusive até morrem em É, procedimentos estéticos. Então, da importância de realmente buscar um profissional qualificado, um profissional que tem experiência, né, um médico que é o sim. profissional habilitado para realizar esse procedimento. Já se diz, né, o ditado antigamente, né, que é muito mais difícil remendar, né? Então, Não mudou, né? Acho que até, às vezes, quando um paciente procura, eu procuro, assim, colocar uma analogia com a profissão dele, né? E você falou do remendo, às vezes eu me lembrei de um paciente que estava, o pai, eu acho que era mestre de obras, e a filha queria fazer a cirurgia, e eu disse exatamente isso para ele. O senhor prefere fazer uma reforma ou o senhor prefere construir uma casa do zero, né? Então, assim, a reforma é mais trabalhosa, né? Porque não foi você que fez aquilo antes. Então, assim, além da dificuldade já ali do processo dado cirúrgico, existe a dificuldade de alguém ter feito algo que você não sabe que foi feito, né? Então, a gente, né, tá numa sociedade, a gente entende que o apelo estético hoje é muito forte, né? Por conta da própria evolução aí das mídias, da exposição, a imagem hoje se tornou algo muito mais importante do que há muito tempo atrás. Só que, e não também só, né, são procedimentos que têm um investimento razoável e às vezes o paciente busca ali por uma solução um pouco mais econômica. Eu entendo isso e é legítimo, porque todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir bonito. Só que o fundamento, né, o principal ali, a gente está falando de algo estético. E aí a gente volta naquela questão do supérfluo, né? Ah, a estética é supérfluo. Então, assim, você vai colocar sua vida em risco para um embelezamento? Então, a gente precisa encontrar os limites, né? De até que ponto eu vou me submeter a algo para ficar com uma imagem mais adequada. E aí que a saúde faz todo sentido, né? Porque um corpo saudável, ele é um corpo saudável na sociedade, é um corpo com uma mente saudável. Não adianta você estar com uma imagem saudável sendo que o resto não tá, né? Então, de significar, né, e amarrando tudo que eu falei aqui, que para mim é algo muito forte mesmo, então tem que fazer um sentido. O paciente tem que entender isso. E se ele se submete, né, às vezes a uma busca ali, por, enfim, qualquer motivo, né,
o apelo hoje comercial é muito forte, né? Mídias, então as informações estão muito fáceis e hoje é difícil você saber o que é confiável e o que não é. Então, a gente volta de novo nas nossas raízes humanas, né? A gente precisa ter uma confiança, você precisa saber se aquele profissional vai te dar assistência no seu momento de fragilidade, porque a cirurgia não acaba no momento em que eu dou alta para o paciente, né? Aquele paciente continua sendo assistido e ele deve ser assistido até 1 ano ou quanto tempo ele precisar, porque não tem como não se responsabilizar por isso. Então, eu penso assim, essa informação ela tem que ser trabalhada e levada para os pacientes, porque quando você não é colocado no momento do ato ali, né, qualquer que seja o procedimento, uma rinomodelação ou uma cirurgia que seja, que aquilo envolve risco, quais são os riscos, né? A gente vai muito mais motivado pelo resultado do embelezamento. Mas se você coloca ali e para pensar, e tem essa oportunidade, eu dou essa oportunidade para o paciente para pensar bem, né? Porque, e eu sempre falo isso, olha, esses são os meus resultados reais, mostro ali no momento da consulta, a gente vai conseguir chegar nisso. Isso para você é o suficiente, né? E para entender que às vezes essa busca do perfeito, do ideal, assim, às vezes isso não, às vezes não, na maioria das vezes, né, isso não é possível atingir, né? Não Então a existe, gente né? tem que se contentar e não, né, claro, nós não estamos falando de entregar um resultado ruim e ter que se contentar com isso, né? Não é disso que se trata, mas sim de entender o que é possível e o que não é, né? E os riscos que você quer correr. A gente vê, né, que existe uma cobrança muito grande em relação à estética. E muitas vezes as pessoas negligenciam por conta desse resultado mesmo e não pensa nas consequências futuras. Esse profissional vai saber me tratar numa intercorrência, né? Porque pode É, acontecer. sim. E essa busca pelo perfeito, o nosso país é um país que a gente vê, né, pelas pesquisas que realmente busca-se a perfeição. E a perfeição ela não existe, né? Sim. Então, realmente é muito importante tratar sobre esse aspecto para o paciente, para ele ter essa consciência, né, de que Sim, e não ser perfeito, né? Ou, por exemplo, não estar naquele ideal de perfeição, não te coloca em um lugar menor, né? Não te torna menos bonito, não te torna menos competente. Então, eu acho que trazer para esse lugar de lucidez, né? Que às vezes a plástica acaba, né, é um pouco mais permissiva, né? Então, vamos ter o corpo dos sonhos, vamos ter o nariz dos sonhos. Assim, existe isso e é o melhor, né? Você entregar para o paciente, ele sorrir, doutora, eu fiquei feliz, né? Mas de uma maneira que coloque os pés no chão, né? Com a realidade ali, né? Não só na fantasia. e uma curiosidade minha, até acredito que dos ouvintes. Como que você faz esse trabalho de personalizar, né, esse nariz, esse resultado para cada paciente? Porque eu acredito que às vezes chegue na clínica para você, paciente, eu quero ficar com esse nariz. Aí você olha e Uhum. pensa, bom, esse nariz para esse rosto não combina. Como que é Sim. essa parte desse atendimento? E a gente vai construindo, sabe? A gente vai aprendendo também, Karime, assim, no longo da profissão, né? A gente sai ali com uma ideia e às vezes no seu dia a dia você vai entendendo que precisa ser feito de outra maneira. Então, eu já tive pacientes que trouxeram para mim, assim, fotos, olha, eu quero, né, esse nariz, eu quero um nariz de Bruna Marquezine, né, eu quero um nariz de artistas ali, e essa situação mesmo. Então, eu trago sempre para esse lado de vamos colocar os pés no chão. Então, eu analiso aquela foto, né, em respeito ao desejo daquele paciente. Então, vamos entender quem é que tem esse nariz, né? Qual é o tipo de pele que essa paciente tem, né? Qual que é a etnia, de que raça ela veio? Porque a gente tem um nariz de pele europeia que é totalmente diferente do nariz de pele de afrodescendente. A gente tem uma diferença ali que está dada. E de novo a gente volta para aquele lugar, não tem mais bonito e mais feio, né? Tem o que é, e a realidade é essa. Então, com essa realidade, o que que a gente pode fazer, né? Então, a gente tem caminhos, tem soluções. E aí o paciente
entende, ele começa a sair desse lugar de fantasia e falar, realmente não tem como eu ter esse nariz porque a minha pele não permite, ou porque o formato do meu rosto não permite, né? E aí eu desenho com ele ali, né? Eu falei, olha, vamos então analisar o seu rosto. O seu rosto é assim, sua pele é assim. Às vezes você tem esse formato de ponta, né? Que é uma ponta globosa, ou ela é uma ponta em seta, né? Uma ponta com a ponta caída, a ponta do nariz caída. É um nariz que tem uma tortuosidade. Então, para corrigir isso e para tornar mais próximo do nariz que você acha bonito, né? Então, eu tento buscar ali naquela subjetividade da imagem, vamos supor, do nariz da Bruna Marquezine, que é marcado por um nariz que tem um dorso, né, um perfil semicurvo e uma ponta bem definida, né? Então, é aquilo que ele acha bonito. Então, eu tento proporcionar para ele isso, olha, vamos fazer um dorso semicurvo e uma ponta um pouco mais definida. Às vezes a gente não vai conseguir chegar na definição daquele nariz que você me trouxe, mas a gente vai conseguir chegar numa boa definição. Então, eu coloco ali na consulta, coloco a foto dos meus pacientes, de casos que eu tive, com as características semelhantes daquele paciente que eu estou atendendo, né? Então, eu falo assim, olha, a gente consegue chegar nesse resultado aqui, né? Então, citando o caso do nariz afrodescendente, olha, eu tenho esse resultado, essa ponta é possível de chegar. Isso para você é bonito? Isso para você gosta? Ah, eu gosto. Tem paciente que às vezes fala assim, ai, não, doutora, eu não achei legal, não é isso que eu quero. Eu falo, olha, então, infelizmente, assim, esse é o meu trabalho, talvez você precise pensar melhor, ou talvez encontrar alguém que consiga te entregar algo que você esteja buscando. Porque é aquilo, né? É frustrante para os dois lados, quando o paciente está buscando uma coisa e daí ele se submete à cirurgia e sai da cirurgia sem ter aquilo que ele achou que teria, né? Então, e o médico, por outro lado, fica frustrado porque é um paciente que não vai estar feliz, é um paciente que não vai querer essa busca. E até assim, a gente tem, né, nas aulas de congressos, assim, como lidar com pacientes difíceis, né? Então, que é o paciente que tem um nível de exigência muito alto, né? E que às vezes não tolera pequenas assimetrias, não tolera pequenas coisas. Então, eu sempre, né, mudo ali, talvez o nome da aula não deveria ser como lidar com pacientes difíceis, né? Eu acho que é como trabalhar melhor as expectativas, porque assim, o que eu tenho para te entregar é isso. Você quer? Quer? Não quer? Então, tá, pode procurar outro. Eu acho que assim, colocar num lugar de mais leveza, né? Porque isso diminui muito os conflitos com os meus pacientes, né? Diminui muito também a frustração dos pacientes. Eu acho que foi um caminho que a gente encontrou ali como organizar isso. E aí a gente tem o recurso de tecnologia para simulação de resultado, né? Um simulador 3D, ou até hoje nos aplicativos de celular a gente consegue fazer essa simulação do nariz, né? Então, a simulação profissional é aquela que eu vou simular ali um resultado que eu posso entregar. Então, assim, sempre a gente não vai diminuir um nariz ao ponto de que, o paciente achou lindo, mas espera lá, como é que eu vou construir esse nariz, né? Então, não, a gente precisa simular dentro da realidade. Olha, eu diminuo aqui 3 milímetros aqui eu diminuo 2, né? Vamos levantar essa ponta, vamos diminuir um pouquinho a asinha do nariz, vai ficar mais ou menos assim, isso é legal, né? E aí, no momento da cirurgia, hoje a gente até tem, e é incrível isso, a condição de reproduzir, né? Então, na cirurgia, a gente já tem como se fosse fazer uma escala desse paciente na foto, e com essas medidas da simulação, eu consigo saber quanto eu tenho que tirar, quanto eu não tenho, como, né, em que lugar que eu vou deixar. Não é exatamente, né, como o projeto, mas sim, em torno, né, ali de mais próximo possível. Então, esses são os caminhos. E o que você falou dessa questão da postura mesmo do profissional. Hoje a gente vê alguns profissionais que realmente passam por cima, né, da ética mesmo e acabam realizando procedimentos que às vezes até deformam a pessoa por conta de não falar esse não.
olha, esse é o que eu te entrego, que é o melhor para você, que é o resultado que Sim. vai ser o resultado melhor para você, né, para cada paciente. Então, isso é muito, muito importante, né? Todos os profissionais terem essa consciência de primeiro passar a realidade, esse é o resultado melhor, esse é o que eu vou poder te entregar e dar essa liberdade para o paciente, Escolher, né? sim. Então, muito, muito legal essa sua postura, né, com relação a esse paciente. Bom, doutora Lorena, ainda falando sobre essa questão das rinoplastias, dessa questão estética, como equilibrar essa estética com a parte saudável? Então, até que ponto eu vou afinar esse nariz, reduzir o orifício Uhum. nasal e manter esse paciente respirando bem, com uma qualidade de vida? Como que é essa parte? Esse é o passo do fundamento, né? Para a gente entender a fisiologia do nariz, porque que a gente tem o nariz, né? Qual que é a função dele ali. E eu brinco, né, que não tá ali só de enfeite. O nariz tem o papel de aquecer o ar, de levar o ar puro para os pulmões, também de fluidificar as secreções. A gente precisa respeitar isso. E é um conceito que existe, né, que a forma acompanha a função. Então, o nariz bonito também é um nariz que respira bem por uma série de motivos, né? Então, a gente precisa respeitar, assim, né, a entrada do nariz, o orifício ali, o buraquinho da narina, ele tem que ter um tamanho razoável para que esse ar possa entrar. A gente tem ali o corneto inferior, que é uma carninha esponjosa, que também oferece uma resistência para o ar e ele aquece, tem essa função. A gente tem ângulos dentro do nariz, que a gente vai chamar de válvulas, que elas oferecem também essa sensação da passagem do ar. E quando elas estão diminuídas, o paciente também tem esse sintoma de obstrução nasal, né? Então, respeitar todos esses passos aí, todas essas estruturas, é fundamental na hora que a gente vai, né, mexer no nariz e modificar ele esteticamente. Então, é um passo que o otorrino acabou ganhando, né? Uma briga aí de alguns anos. E quando a gente sempre vê um tema, né? Você fala assim, nossa, talvez uns anos atrás, um otorrino operando o nariz, fazendo cirurgia plástica de nariz, eu nunca iria fazer. Mas hoje você vê o quão faz, né, é lógica esse raciocínio e do porquê, né? Então as coisas vão acontecendo, as coisas têm uma história. E o cirurgião plástico que me escutava ia arrepiar, né? Mas hoje a cirurgia plástica está deixando muito de fazer nariz, trabalhando mais no corporal, porque existia essa dificuldade técnica mesmo de manter um nariz funcional e um nariz bonito esteticamente. Então, hoje, os cirurgiões plásticos, normalmente que atuam em rinoplastia, eles têm uma dedicação quase que exclusiva para nariz, né? Porque eles precisam fazer o estudo contrário daquele que eu fiz, né? Entender daí a função, né? E, claro, é só uma questão de estudo e de experiência que eles atingem uma maestria muito grande também. Mas é importante manter as duas coisas bem alinhadas sempre. Perfeito, doutora. É uma verdade, né? Então, a estética ela não pode ultrapassar a saúde, né, em Sim, primeiro sim. lugar. Bom, você também trabalha com questões de sono, né? Distúrbios do sono. Você pode nos falar um pouco sobre o Fotona, que é o Fotona Night Laser que você usa, Perfeito. e como ele contribui para a saúde dos seus pacientes, na qualidade de vida, porque o sono é muito importante, né? Sim. É, o Fotona surgiu, né? Até uma experiência minha, pessoal, buscando estética, né, e buscando um embelezamento com uma colega dermatologista, ela me apresentou o laser fotona, que na otorrinolaringologia não é uma prática muito comum. A gente vê utilizando laser muito na oftalmologia, né, na dermatologia, mas na otorrino nunca tinha visto. E aí ela me contou, me mostrou, né, um excelente laser, é um dos lasers mais potentes e mais atuais do mundo, né, considerada aí a Ferrari dos lasers porque tem uma tecnologia exclusiva deles.
E quando ela me disse que ele poderia ser utilizado para a melhora do ronco, me causou um espanto e eu fui tentar entender. Falei assim, nossa, mas como é que eu passei por uma especialização de otorrino, frequento e nunca ouvi falar disso, né? Como é que é essa história? E fui tentar entender o que que tinha de verdade ali, né? E busquei alguns trabalhos, busquei entrar em contato com as pessoas que faziam e praticavam. E a realidade é a seguinte, né? O fotono ele entra como uma opção de tratamento por algumas características. A gente sabe da importância do sono e hoje, né, a epidemia que tá de insônia e de distúrbios do sono. As pessoas dormem muito mal hoje em dia porque a gente tem maior exposição à luz, né? A gente tem mais ansiedade, então você fica consumindo ali conteúdo de internet à noite, não faz aquele descanso antes de dormir, tá sempre muito ligado, muito estimulado. E o sono vai perdendo a sua eficácia. O sono tem um papel fundamental no nosso organismo. Ele é um momento de reparo, né? Ele é um momento em que o nosso corpo começa a fazer toda uma regeneração, né? Uma limpeza ali, um detox. Então, aquelas células defeituosas que estavam se multiplicando. Então, a gente tem um reparo ali, uma parada daquele processo celular. Então, dentre outras coisas, produção de hormônios, né? Então, é toda uma orquestra ali quando a gente está dormindo para que esse corpo se mantenha saudável e no outro dia esteja apto a trabalhar. Então, buscando isso, o Fotona entra como uma opção que traz uma certa praticidade. Ele não é invasivo, porque ele é um laser que, quando entra na mucosa, ele não faz cortes, ele não faz uma lesão. Ele vai buscar a água do tecido que está ali inflamado, que está ali com flacidez, e vai reorganizar, através de um processo de cicatrização, aquela estrutura para ela ficar mais firme. Então, ele não vai resolver o problema de todos os pacientes, por isso que a gente precisa examinar, entender, né? O paciente que tem uma amígdala muito grande, ele não vai se beneficiar tanto, talvez a cirurgia para ele seja a melhor opção. Um paciente que às vezes tem uma disfunção ali da mordida, né? Talvez ele precise de uma cirurgia ortognática para melhorar aquele espaço e aí melhorar o ronco. E o paciente que às vezes tem uma apneia mesmo muito grave, né? Ele já está tendo pausas na respiração, então eu vou precisar de um tratamento que seja mais eficaz, né? E o Fotona não vai conseguir entregar isso. Mas para aquele paciente que está buscando uma qualidade de vida, um paciente que tem apenas o ronco ali, não tem um outro distúrbio obstrutivo, o Fotona entra como uma opção, porque ele é resolutivo, né? A gente não precisa retirar o paciente do trabalho, não vai demandar de uma internação, e aí isso se torna interessante para o paciente, oferece boa qualidade de sono, ele começa a ver uma melhora. E o interessante é que o laser não faz nada sozinho, o paciente precisa modificar a rotina dele, então a gente tem que identificar aquilo que está sendo um hábito ruim, um hábito alimentar, um hábito comportamental mesmo, e conduzir o paciente para ter uma melhora na qualidade de vida como um todo, né? Só pegando o gancho, quantas sessões e onde que é feito o laser? Porque a gente conhece a máquina de fotômetro, mas aí fica pensando, onde que é feito, qual a região e quantas Sim. sessões você recomenda, né? Normalmente, a gente indica 3 a 4 sessões, né? O intervalo ali de 20 a 30 dias entre as sessões. E nós fazemos no consultório de dermatologia, que é onde fica o laser, né? Para não fazer tanto transporte. É o mesmo laser que é utilizado, é o fotona, esse é o espectro, né? Existem outros tipos de fotona. E ele fica no consultório do dermatologista, então não, para não fazer muito transporte, até por uma questão da manutenção do aparelho, então é feito no ambiente de consultório. E o paciente, né, tem cerca ali de 1 hora de duração a sessão, e a gente vai mantendo o acompanhamento, né, através do questionário que a gente aplica antes. Tem também, a gente faz, né, a progressão do exame físico ali, do espaço que a gente ganha entre as sessões e no início e depois do tratamento.
E também o paciente, a gente tem, né, as medidas objetivas, né? Então, por exemplo, na medicina do sono, que entra a polissonografia, que é um exame que eu sempre solicito para os pacientes com qualquer queixa de distúrbio de sono, para a gente entender aquele estudo também, se o paciente está entrando num sono reparador ou não. Né? Se o paciente, não adianta eu só melhorar o ronco de novo, né? E não melhorar a saúde dele como um todo. Então, e tratar de uma maneira em que o paciente vai ter o seu investimento, mas ele vai ter uma qualidade de vida de volta. E doutora Lorena, quais são as inovações tecnológicas né, de tratamentos que você acredita que estão moldando o futuro da sua especialidade? É muito bom olhar para frente, né, ver o que vem aí pelo futuro. E hoje, sem dúvida, algo muito promissor é a medicina regenerativa, Karine. São técnicas que ainda precisam de muito estudo, né? É algo que está engatinhando na medicina, mas que já traz ali um olhar de esperança para alguns tipos, de doenças e, né, até mesmo na estética, de que a gente não tinha uma solução anteriormente. E isso também, né, vem de uma experiência pessoal minha, quando eu me deparei com essa medicina regenerativa, né? O que que é isso? Eu tive uma lesão do ligamento cruzado, né, no joelho direito e mais tarde no joelho esquerdo. O do joelho direito eu operei, mas o pós-operatório foi horroroso, né? Assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito que é assim, né? Meu Socorro, Deus. se tivesse me avisado, eu não teria feito. Então, foi uma experiência assim um pouco traumática para mim. E aí, quando eu, né, fiz a segunda lesão e precisei operar, consultei alguns colegas ortopedistas, os ortopedistas que não fiquem bravos comigo, mas eu realmente não fiquei satisfeita com os tratamentos até então. E falei, não sei se eu vou me submeter a uma segunda cirurgia, vamos ver o que é que tem por aí. E a medicina regenerativa, a ortopedia tem utilizado muito, né? Então, são tipos celulares em que você extrai do próprio corpo e eles fornecem uma cicatrização ali organizada e uma condição de se regenerar estruturas, né? Então entra também naqueles conceitos que a gente falou até na rinoplastia de preservar, né? Hoje a gente não corta, a gente preserva, então a gente está resgatando muito isso, né? De novo em tudo. E aí a medicina regenerativa traz essa solução até, por exemplo, para o paciente, às vezes que tem uma artrose ali, que precisaria ir para uma cirurgia de prótese e às vezes ele não quer se submeter a isso por qualquer motivo que seja. Então, essas soluções, né? E eu não me contentava muito só com essas soluções muito mecânicas, né? Então, eu falei, não, peraí, vamos ver, vai fazer, mas, né, a gente vai fazer, mas como é que vai ficar? E também é muito forte na medicina do esporte, porque hoje os atletas de alto rendimento, eles precisam retornar muito rápido, né? Então, quando tem uma lesão, precisa recuperar. E a medicina regenerativa veio com essa força. Ainda precisa, né? Muito estudo, muita coisa está sendo feita, ainda está caminhando, mas ela é uma alternativa, né? E na estética a gente utiliza também em rinoplastia já para confeccionar enxertos. A odontologia utiliza muito, né? E estuda isso muito bem. E é uma prática que vem para agregar muito para o paciente, né? Que a gente nunca pode perder de vista isso, a gente tem que levar o melhor para o paciente, né? E não adaptar a minha técnica, né? Então, assim, eu faço só isso, eu vou resolver isso. Não, mas será que para esse paciente essa técnica é a melhor, é a mais adequada? E aí aquele lugar de ouvir, né? Que nesse caminho todo aí, eu como sendo paciente, nunca me senti ouvida, né? Pelos médicos que eu fui, né? Eu tô falando do que eu quero, ele tá me apresentando uma opção ali que talvez não seja a melhor para mim. Então, é claro que eu, sendo paciente e médica, eu tive condições de buscar isso com um acesso um pouco melhor do que talvez um paciente que é leigo e nunca vai imaginar, né? Mas existe esse caminho e é importante, né, a gente ter, de novo, aquela confiança no profissional para que ele esteja indicando realmente algo não só em benefício, né, por um interesse ali, um conflito de interesse da própria prática dele, mas algo que vai fazer diferença. Perfeito, doutor.
Bom, a gente está caminhando para o final do nosso podcast e eu gostaria de Hum. que você deixasse uma mensagem final, né? Quais conselhos você daria para quem está considerando, né, realizar uma cirurgia facial ou tem problemas de distúrbio do sono? Qual mensagem final você deixa para os nossos ouvintes? Uma responsabilidade, hein? Mas eu acho que buscar, né, esse profissional que esteja qualificado é a principal mensagem, né, dessa nossa conversa. A gente sabe que o caminho, né, para se tornar um especialista e para estar ali atuando, para além de ser considerado só uma reserva de mercado, né, ele exige muita responsabilidade. E aí os órgãos de fiscalização, né, o conselho e tudo mais, está ali para proteger a sociedade, para proteger o paciente. Então, buscar saber quem é esse profissional, quais são as especializações dele, se ele tem realmente um título de especialista ou não, né? Eu sei que existem muitos profissionais qualificados que às vezes não têm ali uma titulação, mas também lidam com uma ética e um respeito. Mas o caminho tradicional seria esse, né? E não deixar se seduzir tanto ali por soluções mágicas, porque a gente sabe muito bem, né, os riscos que estão envolvidos. A gente tem que valorizar muito a vida, a nossa vida própria, a vida de quem a gente ama. E que o procedimento estético, né, o embelezamento, ele vem como um aliado nosso, para a gente tratar melhor a nossa saúde, mas nunca se esquecer da saúde como um todo. Se você está precisando se expor a um risco muito grande para se sentir melhor, o caminho não é por aí. Então a gente tem que, né, às vezes dar uns passos para trás, para dar mais passos para frente, vale muito mais a pena do que agir ali com impulsividade e buscar soluções mágicas. Perfeito. E até em relação ao sono também, né? Esse paciente que está com problemas, vê que não está bem, né? Procurar ajuda, né? Tem tratamentos, tem profissionais assim como você que pode estar ajudando, né? Sim. Bom, doutora Lorena, foi um prazer receber você aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento, né, comigo, com quem está nos ouvindo. Quero agradecer você ter aceito o nosso convite, foi uma honra receber você. E quero agradecer também aos nossos apoiadores, a Guia Saúde Cidades, a Lovat Veículos, e também quero deixar um recado para os nossos pacientes do Guia Saúde. Então, você que não conhece a Guia Saúde ela é uma plataforma onde você encontra os médicos qualificados e especializados com título de RQE, tá? Que pode te atender da melhor forma, vai saber tratar e busque ajuda. Nunca, você não está sozinho, você pode buscar ajuda.